Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. O Viva Voz começa agora com muita informação, análise, bastidores, tudo a quente, porque está em curso, ao que tudo indica, uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, denunciada como tal pelo ex-presidente Evo Morales, pelo atual presidente, que acaba de se manifestar. Então, Luiz Arce falou também que o país está sofrendo uma tentativa de golpe de Estado por parte do Exército. A gente vai consolidar essas informações ao longo do Viva Voz para vocês, trazer ali o que as autoridades brasileiras já começam a dizer a respeito do assunto. É um caso em andamento e que a gente vai cobrir aqui em tempo real. Também tem a decisão do Supremo final sobre a questão do porte de maconha, com todas as suas repercussões, e mais falas do presidente que voltaram a mexer com a cotação do dólar. Carol Moran, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Boa noite para você, Vera. Também para os ouvintes, já tenso aí no mercado financeiro, mudança no sistema de metas da inflação. Não falta assunto hoje, não. Exatamente. A gente tem ponto de vista com Paulo Hortelado, vai ter entrevista sobre a questão dos incêndios no Pantanal. Então, te convido a ficar com a gente pela próxima hora. E já começando, chamando a Samantha Klein, que vai resumir para a gente como ficou a decisão final do Supremo, o texto do acórdão, enfim, a respeito da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Foi definida a quantidade e também quais são as medidas a que estão sujeitos esses usuários em caso serem pegos pela polícia. Boa noite, Samantha. Vera e Carol, boa noite para vocês. Olha, de fato, é muito tempo que se levou até finalizar esse julgamento. Foram aí 9 anos, mas ficou definido temporariamente que a pessoa flagrada portando até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa será considerada usuária e não será presa. Além disso, quem utiliza drogas vai responder a ato administrativo e deverá cumprir penas socioeducativas e não será responsabilizada por ato penal. Essa decisão, então, encerra esse julgamento que começou lá em 2015 e teve diversas mudanças, inclusive atritos entre os próprios ministros. Uma mudança aqui e que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, fez uma explicação agora. Ele acabou de conversar com a imprensa, porque conforme a tese que tivemos acesso, portanto, durante o julgamento, o que se dizia era que o usuário flagrado por autoridade policial já não responderia mais a partir de amanhã, ou seja, com a publicação dessa tese, a termo circunstanciado, ou seja, isso ainda não vai acontecer. Os policiais poderão realizar os flagrantes e realizarem a lavratura dos termos circunstanciados enquanto o Conselho Nacional de Justiça não regulamentar este ponto. E isso eu tinha até chamado a atenção com a Carol, que é algo muito importante essa mudança, porque é isso que vai determinar se a pessoa tem ali, tem alguma ficha ou não na polícia por conta de uso de drogas. Portanto, isso ainda permanece, o CNJ tem que fazer uma modificação. Nessa tese, que pode ser considerada até um pouco tímida, né, pois mantém alguns atos policiais, a autoridade policial também poderá apreender drogas em caso de flagrantes. Os ministros analisavam a constitucionalidade desse artigo, que hoje prevê que é conduta ilícita portar drogas para uso comum, mas o grande problema da lei, do artigo 28 da Lei de Drogas, é que não havia uma quantidade. Todas essas determinações valerão até que o Congresso Nacional legisle a respeito dos pontos relativos, portanto, ao artigo 28 da Lei de Drogas. Portanto, a gente tem essa decisão do Congresso Nacional, no Congresso Nacional tramitando uma PEC que pretende criminalizar toda e qualquer quantidade de droga, né, colocar na Constituição. Portanto, é um impasse aí que está em aberto. Quem também falou a respeito do tema foi o presidente Lula. Em uma entrevista
ao portal UOL, ele afirmou que considera nobre que a legislação brasileira diferencie o tratamento dado a usuários e traficantes de drogas. No entanto, segundo ele, o STF não precisa se meter em tudo, sugerindo que o tema deveria ser tratado pelos congressistas e não pelos ministros. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem que manda é o Congresso ou a Suprema Corte. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também disse que a PEC das drogas não será apressada ou retardada. Ele não quis emitir juízo, opinião acerca do julgamento, mas vale lembrar que imediatamente a formação da maioria aqui no Supremo em relação à descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, ele publicou no Diário Oficial da Casa a criação do grupo para analisar essa PEC das drogas. Vera e Carol. Samanta, obrigada pelas suas informações. Pois é, Carol, vem aí muita confusão, porque essa decisão do Supremo, valem essas 40 gramas ou 6 pés de maconha fêmea, até que o Congresso legisle sobre as quantidades, eles estão pressupondo que o Congresso vai dizer e falar assim, chegar e falar assim, ok, o Supremo definiu isso, então vamos definir as quantidades. E não é isso que está desenhado no cenário. O que está desenhado no cenário é eles prosseguirem com a PEC 25, que está na CCJ da Câmara e que prevê o contrário, prevê dizer que o artigo 28 da Lei de Drogas é absolutamente constitucional e que, portanto, ele deve ser compatibilizado, colocado para dentro do artigo 5º da Constituição. Vão incluir um trecho no artigo 5º dizendo exatamente o que já diz a Lei das Drogas. Então, fazendo praticamente letra morta desse julgamento do Supremo. E aí, o que prevalece? Prevalece a PEC ou prevalece o entendimento do Supremo, que foi feito em cima de uma ação movida lá atrás pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo? Então, é um impasse já colocado. O Supremo tentou dizer que não tem impasse ao fazer esse adendo, esse disclaimer, o Congresso vai legislar a respeito, como se o Congresso fosse legislar neste mesmo sentido, e não é isso que está no horizonte. E é o tipo de decisão tão confusa, que precisa de tantas mediações, tantos senões, tanto, olha, não é isso que a gente está fazendo, é isso aqui. Um texto por si só confuso que gera insatisfação dos dois lados. Então, você tem os conservadores indignados, dizendo que o Supremo liberou a maconha quando não é verdade, liberou a pessoa que for pega portando e não utilizando maconha de responder a um procedimento penal. É só isso que está sendo liberado. E ainda assim, aquela quantidade de maconha é apreendida e a pessoa tem que passar por procedimentos ali educacionais, etc, etc. Por outro lado, aqueles que defendem a descriminalização total das drogas dizem que a decisão do Supremo foi covarde, que ela foi tolhida pelo movimento da Câmara e do Senado e que ela deixou de fora justamente os mais vulneráveis. Tem um artigo nesse sentido de um professor de Direito Penal na Folha de São Paulo de hoje, dizendo, olha, quem for pego com pequenas quantidades de crack vai ser preso, vai ser submetido a uma série de coisas e não é um traficante. Então, não agradou nem a gregos, nem a troianos e ainda levaram esse pito aí do Lula. Então, algo muito confuso. Quando você precisa explicar demais uma decisão é porque ela é uma decisão realmente que tenta ali calibrar coisas que não são conciliáveis e essa confusão está armada, né? Agora, o Congresso também poderia ter legislado sobre esse assunto, né, Vera? Porque essa lei das drogas é lá de 2006 e, de fato, estabelece a diferenciação entre usuário e traficante. Só que essa diferenciação não é clara. E essa PEC repete exatamente o mesmo texto. Também diferencia o usuário de traficante e deixa a cargo da Justiça decidir com base no conjunto de provas como é hoje, que a gente sabe que é um cenário que gera distorções, dependendo da cor da pele, dependendo da condição socioeconômica da pessoa, ela é taxada como usuária ou como traficante, né? O Supremo tentou, nessa
decisão descriminalizar, a pessoa não é fichada, vai lá para a delegacia, a droga é apreendida, mas não é fichada, a PEC prevê que sim, que seja fichada porque, né, segue sendo um crime, mas essa decisão sobre quem é usuário e quem é traficante vai continuar num limbo, né, se a PEC for aprovada nos termos que está. Vai continuar e eles continuam dizendo que tem que sofrer procedimentos penais qualquer quantidade. Isso está na PEC, isso está também nas palavras dos senadores e deputados. Então, vai ser uma confusão bem grande. A gente sai dessa questão agora para tratar do assunto do dia, esse aparente golpe de Estado na Bolívia, porque está aqui no estúdio com a gente, Guilherme Muniz, o nosso poliapresentador, repórter e tudo mais, agora na seara internacional. Muniz, resume para a gente o que está acontecendo na Bolívia. A gente ficou sabendo disso há um pouco mais de uma hora atrás, por meio de um tweet do Evo Morales. E aí a coisa desenvolveu. Aí a coisa desenvolveu, Vera, inclusive com imagens que a gente acompanha das agências internacionais. Boa noite para você, para a Carol, para os ouvintes. Tentando trazer aqui um geral, é que o governo boliviano denunciou que está sendo alvo de uma tentativa de golpe militar. Isso depois que tanques do exército se posicionaram em frente à sede da presidência do governo, que é o Palácio Queimado, ali em La Paz. E esses militares tentaram invadir a sede do governo. As imagens que eu mencionei das agências internacionais mostram a praça onde fica esse palácio, que abriga os escritórios presidenciais e também o gabinete do presidente Luiz Arce, a praça cercada por algumas dezenas de militares, além de curiosos filmando ali as cenas, né, o que estava acontecendo, e também a imprensa. O presidente da Bolívia, então, denunciou pelas redes sociais que militares do país estão fazendo mobilizações irregulares e manifestou preocupação com a democracia do país. Inclusive, uma atualização, o presidente Arce fez um pronunciamento há pouco em vídeo e ele reforçou essas informações todas e pediu para que a população vá às ruas para também ajudar a defender a democracia. Um contexto importante para entender essas movimentações, Vera, é que o ex-general do Exército, Juan José Zúñiga, afirmou à imprensa nessa mobilização que esses movimentos de todas as unidades militares, esses movimentos revelam o descontentamento com a situação do país e disse que, por enquanto, continua obedecendo às ordens do presidente, mas afirmou que quer recuperar a pátria, nas palavras dele, e disse, abre aspas, já basta, não pode haver essa deslealdade, fecha aspas. Isso entra num contexto em que houve uma disputa ali entre esse próprio general do Exército e o presidente da República. Ele havia se manifestado contrário à possibilidade de Evo Morales voltar à presidência nas eleições de 2025. Quando fez isso, o presidente da República decidiu tirá-lo do cargo e aí que tudo isso se desenrolou. Eu quero só complementar aqui, porque o governo brasileiro divulgou, o Ministério das Relações Exteriores divulgou há pouco uma nota condenando, então vou ler aqui o que diz esse texto, o governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército em clara ameaça ao Estado democrático de direito no país. O governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao presidente Luiz Arce e ao governo e povo bolivianos. Nesse contexto, estará em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os governos dos demais países da América do Sul, no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar o compromisso com a plena vigência da democracia na região. E aí a nota termina dizendo que esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o Mercosul, sob a égide do Protocolo de Ushuaia. Lembrando que o presidente Lula esteve reunido, então, exatamente para tratar dessas informações, de todo esse caso que segue em andamento, e já também diversos representantes internacionais, diversos presidentes se mobilizando sobre isso. Para complementar, né, também mais cedo o presidente Lula tinha dito que buscava ali as informações para então se manifestar sobre essa tentativa de golpe de Estado na Bolívia, mas disse que quer entender o que está acontecendo e disse que é a favor da democracia e disse que golpes nunca deram certo. Vera. Obrigada, Muniz. Nunca deram certo, mas são algo muito frequente na história boliviana, desde a sua independência, ali nos anos 1800. Foram mais de 190 os golpes de Estado. O mais recente foi em 2019, quando o Evo Morales se viu forçado a renunciar, premido por uma tentativa de golpe de Estado militar. E agora ele está também no olho do furacão dessa nova tentativa, porque é justamente como o Muniz trouxe aqui, uma reação do Exército
há uma possível candidatura a Evo Morales de novo ao cargo no ano que vem. A Samantha Klein nos passou, porque nessa explicação que o Barroso deu a respeito do projeto, do processo da maconha, ele também comentou brevemente essa situação, dizendo que é triste que a América Latina não consiga superar os ciclos de atraso das intervenções militares. Realmente, na Bolívia, é ainda alguns degraus acima de outros vizinhos da América do Sul e da América Latina em geral, porque é muito frequente, tem uma média aí de duração de governos que não costuma superar 2 anos em razão dessa instabilidade e dessa força que os militares têm para ir às ruas e provocar rupturas institucionais. Então, na Democracia em Cheque na Bolívia, a gente volta ao longo da programação com novas informações, caso haja atualizações desse caso, e haverá, porque a gente está vendo as imagens, acompanhando as imagens, os militares já jogaram gás lacrimogênio, estão ali na porta da sede do governo do estado, enfim, provocando bastante confusão. E agora a gente volta a Brasília, porque outro assunto importante do dia foi que saiu finalmente o decreto presidencial estabelecendo as balizas para a nova regra no que concerne às metas de inflação. Isso vem ali no bojo das reclamações do presidente a respeito da taxa de juros, mas é algo que já estava definido há quase um ano. Vamos trazer a Milena Teixeira para essa conversa com os detalhes sobre o decreto e o que mais vem por aí nesse assunto. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. E olha, Vera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou há pouco com a imprensa sobre esse decreto. Inclusive, ele confirmou que a meta da inflação será de 3% para 2025 e 2026. Ele também disse que o intervalo de tolerância segue sendo de 1,5%, o que significa que a meta vai ser cumprida se a inflação oscilar entre 1,5% e 4,5%. O Haddad, Vera, ele teve uma reunião, ele se reuniu nessa tarde com o Conselho Monetário Nacional justamente para discutir essa questão da meta. Ele afirmou aí que não há sinal de apreensão em relação ao compromisso do governo e do Banco Central em relação ao cumprimento das metas. O ministro também ressaltou que não foi debatido fixar um alvo que não seja aí de 3%. Vamos ouvir o que ele falou. Mas querendo criar não sei a quem interessa esse tipo de coisa. É uma reunião com 20 técnicos, podem consultar todos eles. Fizemos as votações normalmente. O que foi decidido hoje foi o que foi pactuado um ano atrás. Usamos esse tempo todo para entender como é que se procedia mundo afora, para oferecer ao país o que tem de melhor e mais moderno. Estou convicto de que nós fizemos isso, Roberto Campos também, Simone Tebet também, todos convictos de que é o melhor decreto que nós podíamos oferecer ao país. O presidente Lula, a gente lembra, né, Vera, editou nesta quarta-feira o decreto que formaliza a adoção de uma meta contínua de inflação a partir de 2025, prevendo que o Banco Central deverá se explicar ao governo se o alvo for descumprido por 6 meses consecutivos. Haddad também ressaltou que o presidente Lula validou o entendimento da meta contínua como um todo. O ministro afirmou que ontem, inclusive, a Casa Civil fez um pedido para esclarecer um item do decreto que já estava negociado com o Banco Central e que o diretor de política monetária da instituição, Gabriel Galípolo, foi autorizado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ir até o Palácio do Planalto. Segundo ainda o ministro da Fazenda, ele veio aqui esclarecer o prazo de 6 meses para descumprimento da meta, e a reunião de ontem foi justamente só para esclarecer esse ponto, não tratou aí da sucessão do Banco Central, que é uma questão que está aí no governo. Ele afirmou também que as especulações não fazem sentido e que o secretário de Política Econômica e que Galípolo também, Guilherme Melo, eles estavam aqui tratando desse tema, né, da questão da meta fiscal. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. É isso, Carol, já tinha sido anunciado desde o ano passado pelo CMN que a meta de inflação passaria por essa revisão. Não é uma grande alteração, é algo que dá até um horizonte maior para a meta, uma maior previsibilidade. E aí o Banco Central vai continuar tendo de observar se nesse intervalo de 6 meses se foge muito daquele limite para que a meta exploda. Então, o mandato do Banco Central para continuar perseguindo a meta de inflação, ele não muda.
Não muda porque você tem 6 meses ali de tolerância para que você fique um pouco fora do tal intervalo de tolerância da meta. Então, o Banco Central não vai deixar a coisa correr mais solta, pelo menos não deveria fazer isso. Espero que o Lula não paute a escolha do sucessor do Roberto Campos Neto por esse critério de alguém que deixe a coisa correr solta ali e perto da margem de erro, porque você fazer isso é um pedido para estourar. Porque quando o mercado percebe que o Banco Central está operando no limite da margem, ele desancora as expectativas. Isso é uma coisa tão óbvia, uma coisa básica de qualquer relacionamento humano, você medir o que a pessoa está fazendo e aí ancorar suas expectativas em cima desse comportamento. Então, não deveria ser mirando nisso, deveria ser mirando apenas uma regra mais transparente, é praticada em outros lugares do mundo, etc. Mas, ainda sobre a presença do Gabriel Galípolo nessa reunião, pode parecer normal, pode ser normal, mas quem deveria estar lá é o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é que tem assento no Conselho Monetário Nacional. E quando isso se dá em meio a toda a especulação sobre a troca, hoje até o presidente falou da sucessão no BC, falou que gosta do Galípolo, mas que ainda não está pensando nisso. Como se ele não pensasse nisso e não falasse sobre esse assunto todos os dias. É óbvio que ele está pensando nisso. E aí, a pessoa é vista saindo do Planalto fora da agenda. Se é uma reunião tão técnica assim, a respeito de um decreto, isso tem de constar em agenda. Isso é regra básica de transparência da administração pública. E se não está na agenda? E se ele sai meio de fininho ali, com uma cara visivelmente constrangida, em meio a esses ataques do presidente da República, no dia da ata do Copom, nada disso é bom. O melhor é que essas coisas se deem dentro de ritos, se deem dentro de regras e se deem com a máxima transparência. Então, está mudada a regra, não muda muita coisa, mas a gente ainda vai ouvir falar muito de Lula reclamando do Banco Central, especulações sobre a sucessão. Vamos ver como isso vai impactar toda a expectativa do mercado a respeito de política monetária e de política fiscal. Lá atrás chegou a se discutir, inclusive, mudar a meta, né, Vera? Lembra? Quando começou essa discussão, até o próprio presidente Lula falou nesse sentido, 3% é muito pouco, porque não é uma meta mais elástica. No final das contas, venceu a posição da equipe econômica, manteve-se a meta, a gente deve continuar perseguindo aí 3%, mas com essa mudança, dando uma margem aí maior para o Banco Central atuar, quando houver algum choque externo, alguma coisa exógena ali, que muito fora da curva, tem uma margem maior para atuar. Ele falou isso no café da manhã, logo no início do governo, foi um quiprocó, foi convencido, mas hoje, em entrevista, ele falou que ele tem uma relação quase religiosa com a inflação, porque ele viveu a inflação de 80%, ele sabe o que ela ocasiona e que então ele não vai brincar com isso. Procurou dar uma mensagem tranquilizadora também, Carol. A gente vai para o nosso tradicional intervalo, Repórter CBN, na volta tem Pablo Hortelado, falando de tax, de regulação e muito mais. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Hoje é quarta-feira, é dia de Pablo Hortelado no Ponto de Vista. Boa noite para você, Pablo. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Hoje o Pablo vai falar com a gente sobre um tema que interessa muito ao Brasil, porque a gente está nesse dilema de como regular ou não redes sociais e as big techs. E os Estados Unidos estão encontrando caminhos aí diferentes para fazer isso em várias frentes. É isso, Pablo? Tudo tem a ver com a tendência americana à judicialização, tá certo? É isso, Vera. Aqui a nossa tentativa de regular mídias sociais, que é o PL 2630, ela foi enterrada aí pelo Congresso brasileiro, mas nos Estados Unidos as coisas estão avançando, né? Quem sabe pode inspirar aí a ação dos legisladores, né? Estão acontecendo 3 movimentos lá em paralelo que estão encurralando as empresas, plataformas de mídia social. A primeira delas é uma ação
da promotoria de mais de 30 estados americanos que estão processando a Meta. A Meta é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, por violar leis de proteção ao consumidor, tentando manipular psicologicamente crianças e adolescentes e expondo a conteúdos perigosos, induzindo comportamento compulsivo, né? Uma espécie de vício, com aquelas barras de rolagem sem fins, com os vídeos exibidos em sequência. Sempre que você termina um vídeo, apresenta o outro, e com aqueles alertas invasivos que ficam sempre te chamando de volta para a plataforma. Essas ações simultâneas estão meio replicando uma estratégia que a promotoria dos Estados americanos usaram nos anos 90 contra a indústria do tabaco. Em paralelo a isso, está em discussão no Congresso americano uma lei de proteção digital às crianças, que também tem esse foco, né? Entre outras coisas aí, está determinando que as redes sociais vão dificultar a comunicação com menores de idade, para impedir que homens assediem mulheres menores de idade, né? Meninas menores de idade, e também vão limitar as recomendações de conteúdos pelos algoritmos e limitar essas barras infinitas e os vídeos sequenciais, esses aí que são esses mecanismos mais viciantes, né, que geram uma espécie de comportamento compulsivo. Por fim, tem uma coisa muito nova também que saiu essa semana. O cirurgião-geral dos Estados Unidos, que é o principal porta-voz do governo americano para questões de saúde, ele lançou a proposta de rotular as mídias sociais, assim como se rotula o tabaco. A ideia é que, ao acessar as mídias sociais, haja uma advertência dizendo que o uso das mídias sociais causa risco à saúde mental dos adolescentes, né? É inspirada naquele alerta que tem nos pacotes de cigarro, e que é uma medida que funciona. Isso é um mecanismo muito estudado, desestimula mesmo o uso, né? Quem sabe essas medidas aí que estão acontecendo nos Estados Unidos inspirem os legisladores brasileiros, né, e mova o debate brasileiro, que está meio paralisado nesse debate fake news versus liberdade de expressão, né, e abram os olhos que tem outras dimensões aí que a gente precisa cuidar na regulação de mídias sociais, né? A gente precisa proteger os nossos jovens, as nossas crianças. No PL se tentou incluir a questão dos ataques a escolas e esses riscos também para crianças naquela reta final em que tudo estava para entrar no PL, né? Você acredita que, da forma como ele estava, ele realmente morreu? Esse grupo de trabalho que o Lira disse que vai criar só para inglês ver? Como você vê esse debate, o estágio atual dele aqui no Brasil, Pablo? Olha, Vera, eu acho que, uma vez que ele foi enterrado, recompor os consensos que tinham sido produzidos vai demorar bastante tempo. E eu acho que essa experiência americana mostra um outro caminho, porque ele de fato estava paralisado nessa discussão fake news versus liberdade de expressão. Quem sabe a gente, começando pela proteção às crianças, que tende a gerar mais apoio aí entre os dois campos políticos, entre a esquerda e a direita, seja um ponto de partida mais produtivo para a gente legislar sobre as mídias sociais. Entendi. Esse debate está muito incipiente aqui no Brasil ainda, né? Essa coisa da proteção das crianças, acho que os pais ficam preocupados e tal, mas não é uma coisa muito estruturada ainda, né? Ela não é estruturada, mas ela devia, né? Porque os dados são bem preocupantes. Os adolescentes que usam mais de 3 horas e meia por dia duplicam a chance de terem transtorno. Nos Estados Unidos, metade dos adolescentes usam mais de 4 horas por dia. E não é só adolescente, não. Criança também usa. Nos Estados Unidos, 40% das crianças de 8 a 12 usam mídias sociais. A gente tem dado no Brasil. De 9 a 10 anos aqui no Brasil, 40% das crianças usam redes sociais. Então, um problema muito grande. Eles estão gerando doença mental e estão atingindo não apenas os nossos adolescentes aí do final da adolescência, mas também um número muito significativo de crianças. Pablo, pelas suas análises de hoje, sempre muito oportunas. Esse assunto não acaba aqui. A gente tem ainda toda a discussão sobre como regulamentar esse uso nas eleições. Novas tentativas vão sair por meio do TSE, do Supremo. A gente volta a esse assunto na sua coluna aqui ao longo das próximas semanas. Super obrigada. Um abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, a gente vai fazer mais um intervalo e depois do break a gente voltando a tratar do assunto do golpe de Estado em curso na Bolívia. Vamos ter aqui a entrevista do professor Paulo Velasco. Ele é de Política Internacional da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai falar com a gente a respeito
esse histórico de golpes que a gente falou mais cedo, do que está envolvido nesse golpe de agora. Não sai daí, é um intervalo rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o Viva Voz. Guilherme Muniz, o que aconteceu desde a última vez que a gente falou lá na Bolívia? Como é que está a situação por lá agora? Desdobramentos importantes, viu, Vera? Aparentemente trazendo aí um certo clima de um pouco mais de normalidade, mas tudo ainda se desenrolando. Digo isso da normalidade porque o presidente da Bolívia, Luiz Arce, veio a público há poucos instantes. Ele fez um pronunciamento à nação logo no momento em que ele estava dando posse a um novo comandante militar, exatamente como consequência dessa tentativa de golpe de Estado organizada por militares. Essa cerimônia aconteceu na Casa do Grande Povo, que é a residência oficial da Presidência da República, não exatamente o mesmo local onde houve a tentativa de invasão mais cedo. O presidente classificou a atitude de parte dos militares como deplorável e ele fez questão de demarcar isso, que tudo que aconteceu hoje foi por parte dos militares e não de todos eles. Arce também disse que quem fez esse movimento mancha o uniforme quando atenta contra a Constituição. Mas ele também exaltou os militares que sabem ali respeitar a Constituição, não se mobilizaram contra o governo e exaltou também a polícia boliviana, que teria ajudado a conter essa tentativa de golpe. Arce disse que é preciso respeitar a democracia, que se ganha a democracia com voto, e ele também saudou o povo boliviano, que quando soube do que estava acontecendo, foi até a Praça Murilo, onde tudo começou, e se mobilizou também contrariamente a esse golpe. Ele disse que está seguro de que estão fazendo tudo no país para interromper esse movimento e pediu calma também à população, dizendo que vai derrotar qualquer tentativa golpista. Ele também desejou, claro, êxito aos novos comandantes que estão tomando posse, e ali a plateia, né, os apoiadores, recebendo essas frases com gritos de democracia, dizendo que o povo unido jamais será vencido. Um vídeo, Vera, que chama muito a atenção dessas últimas horas, mostra o presidente Arce na sede do governo boliviano, que estava sob essa tentativa de invasão, e ele argumentava contra o comandante do exército Zúñiga, que liderava esse movimento, cara a cara ali, argumentando e pedindo para que ele desmobilizasse as tropas. É um vídeo que tem chamado bastante atenção. E para finalizar, a Suprema Corte da Bolívia, basicamente o STF de lá, também divulgou uma nota se expressando ali o mais enérgico repúdio contra esses acontecimentos, reforçou a questão de que o voto se ganha a democracia se conquista ali pelo voto e instou, então, essa corte instou a comunidade internacional a se manter vigilante a essa situação, apoiar a defesa da democracia na Bolívia e disse que vai manter aí toda a ordem judicial para garantir o serviço. Na verdade, eles disseram que vão garantir os serviços de justiça em todas as instâncias daqui para frente, Vera. Perfeito, Muniz. Obrigada por essas atualizações. Você já fica comigo aqui no estúdio, porque a gente vai entrevistar agora, eu, Carol e Muniz, o Paulo Velasco, professor de Política Internacional da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Está na linha com a gente. Professor, muito obrigada pela sua presteza de nos atender, nos ajudar a compreender mais essa instabilidade política na Bolívia. Muito boa noite, Vera, Carol, sempre um prazer conversar com vocês. Professor, explica para a gente em que contexto se dá essa movimentação de uma parte do exército boliviano. Tem a ver com uma tentativa de reabilitação política, de uma nova candidatura do ex-presidente Evo Morales, é isso? Sim, sem dúvida, né? Na verdade, a gente tem que retroceder um pouco no tempo, Vera, para entender um cenário de turbulência, né, na Bolívia, que na verdade nunca cessou por completo, né? Em 2019, o Evo Morales, né, tentava concorrer ali a um quarto mandato presidencial, né, e depois de realizar eleições, né, que a própria OEA entendeu como fraudadas, né, ele acabou sendo pressionado, né, por uma junta militar a deixar o poder, né? Muitos lembramos daquela imagem, né, dos oficiais generais bolivianos indo à televisão, né, em 2019 para pedir o que seria a renúncia do Morales, mas uma parte grande da população entendeu aquilo como um golpe de Estado, né? Depois tivemos um governo, né, turbulento da Janine Áñez, né, que inclusive chegou a ser presa, né, depois de deixar o cargo de presidente, né, foi uma espécie de presidente interina ali, naquele período confuso, e a eleição do Luiz Arce, que em um primeiro momento, né, parecia estabilizar a Bolívia, né, porque ele integra o mesmo movimento político do Morales, né, o movimento ao socialismo, né, o herdeiro político do Morales, mas os dois acabaram rompendo, né, pouco tempo depois do Lúcio Arce tomar o poder, assumir a presidência, né, em eleições, né, que foram realizadas, os dois acabaram rompendo, e o Lúcio Arce, de alguma maneira, se sente ameaçado, né, pelo Morales, pela sua pretensão de voltar
né, a comandar a Bolívia, que seria o seu 4º mandato, né? Houve uma decisão judicial, né, que inabilitaria o Morales de concorrer em eleições no ano que vem, porque a Constituição não permitiria, né, que um presidente que tivesse ocupado já o cargo, né, por 3 vezes pudesse pleitear mais um período como presidente da República, né? Evo Morales não se deu por vencido, né, não se convenceu com essa decisão judicial, né, que ele atribuiu, digamos assim, a pressões do Luiz Arce, atual presidente, né, que era seu amigo há ter bem pouco tempo, né, e hoje em dia, né, se tornou seu desafeto, né? E temos a figura do comandante, né, agora ex-comandante do Exército, né, o Juan José Zúñiga, que fez uma declaração muito dura, muito contundente, né, que acabou levando, inclusive, a sua demissão, né, dizendo que as tropas, né, as Forças Armadas da Bolívia jamais permitiriam, né, que esse sujeito, né, se referindo ao Evo Morales, ex-presidente, voltasse ao poder no país, né? Só que o Morales ele tem um grande apoio da população, de parte da população, né, sobretudo ligados ao movimento cocaleiro, ao movimento indigenista, né? Aquilo criou um mal-estar, né, foi uma declaração dura, né, nesse tom de advertência do ex-comandante Zúñiga, e acabou levando a demissão dele, né, pelo atual presidente, que, enfim, se viu contra a parede, né, e para tentar acalmar um pouco a situação, acabou optando por retirá-lo do cargo. Então, sim, tem tudo a ver, né, com a tentativa do Morales de voltar a concorrer às eleições no ano que vem, algo que o Luiz Arce não quer, né, e o comandante do Exército disse que impediria, né, que as tropas impediriam, né. A demissão, evidentemente, do comandante acabou levando a esse levante de parte das tropas, né. O general Zúñiga é um personagem muito influente, né, dentro da caserna boliviana, e ele acabou, de fato, conseguindo, né, com que partes dos regimentos militares na Bolívia se levantassem numa tentativa nitidamente golpista, né? Embora ele não tenha pedido a renúncia do Luiz Arce, né, ele exigiu a troca do gabinete, que significaria a mudança de boa parte dos ministros, se não todos, né? Então a situação realmente ficou muito tensa nas últimas horas. Professor, o senhor acredita que essa instabilidade na Bolívia vai ficar circunscrita ao que está acontecendo por lá, ou pode ser um foco de instabilidade na região num ano em que a gente já tem eleição na Venezuela, algumas incertezas aí sobre o cenário político na região? Diretamente, na verdade, é difícil a gente pensar num efeito dominó, né? Ou seja, né, que essa instabilidade política boliviana, essa tentativa de golpe lamentável, né, em pleno século XXI, possa diretamente contaminar, né? O que a gente sabe, né, é que a América do Sul, especialmente, né, tem sido uma área muito permeável, né, a esse tipo de instabilidade política, né? Basta olhar, né, para a realidade dos últimos 5 anos, né? Então, turbulências variadas no Chile, no Equador, né, na própria Bolívia, como eu comentei, né, turbulências até no Brasil, né? Basta lembrar uns 8 de janeiro do ano passado, né, o Peru, né, com vários presidentes num período muito curto de tempo, né? Então, um cenário pavoroso, né? Um quadro de convulsão social, né, de crise política institucional, que demonstra, né, de fato, como fomos ingênuos, né, em pensar que a democracia na região já estava consolidada, né? Na verdade, longe disso, né, uma democracia que ainda precisa, de fato, ser consolidada, né? Temos que amadurecer muito em termos democráticos, né? Mas, especificamente, né, eu não vejo, de fato, a possibilidade de esse quadro boliviano transbordar para países vizinhos, né? Mas, evidentemente, que nós temos, né, uma região, né, que está muito suscetível a toda sorte de instabilidades políticas nacionais, e as instituições, lamentavelmente, não têm funcionado a contento, né? Não vemos, de fato, uma separação de poderes eficaz em boa parte dos países, vemos uma cooptação, né, por parte do executivo, né, ou do legislativo ou do judiciário, né? Isso acontece, né, e os casos não são só os casos óbvios, né, como o da Venezuela, temos visto isso em outros países também, né? E então, claro, enfim, não podemos descartar por óbvio, né, que vejamos nas próximas semanas ou meses outros países da região, não diretamente pela crise hoje na Bolívia, mas outros países passando por situações semelhantes. Professor, queria também seguir ouvindo a respeito da comunidade internacional, porque o próprio presidente se manifestou, né, Luiz Arce, dizendo isso, exaltando o fato do apoio internacional, vários presidentes tratando o governo Arce como um governo legítimo. Então, qual a importância dessa mobilização internacional, mas também colocando um componente dos Estados Unidos, porque há alguns dias houve ali uma troca de farpas entre o ministro da Economia da Bolívia, falando que os Estados Unidos estariam envolvidos num golpe brando contra o Estado, contra o governo boliviano. Qual que é o papel dos Estados Unidos também no desenrolar dessa tentativa de golpe de Estado para conter que isso não siga desenrolando por lá?
O rechaço imediato por parte da comunidade nacional é fundamental nessas situações, né? A gente tem exemplos variados, né, na América Latina de como, de fato, foi importante esse tipo de ação, né, rápida da comunidade, né, para desinflar ou desidratar tentativas de golpe, né? A gente pode lembrar do caso do Paraguai em 96, né, o próprio caso na Venezuela em 2002, quando Hugo Chávez chegou a ser derrubado, né, por algumas horas. Então é importante essa resposta célere, né? Vimos de imediato já, por exemplo, a OEA, na figura do secretário-geral Luiz Almagro condenando, né, vários países mundo afora, né, e os Estados Unidos são efetivamente um ator fundamental, continuam sendo, né, mesmo não tendo mais o poder relativo, né, que já tiveram em outros tempos, né, mas são um ator crucial, né, dentro da Organização dos Estados Americanos, né, e do ponto de vista global também, né. Em alguns momentos, os Estados Unidos tiveram posições estranhas, né, meio que aguardando para ver como se desenrolavam os acontecimentos, né, como foi o caso em 2002 no golpe na Venezuela, mas em outros casos conseguiram, sim, né, se posicionar de maneira contundente em defesa, né, das franquias democráticas e do Estado de Direito, né. Então, é importante, né, para o governo Luiz Arce é fundamental esse tipo de postura. O Brasil, né, já atuou de maneira muito decisiva em crises semelhantes, né, na própria Bolívia em 2008, né, quando o país quase se fraturou em dois, né, tivemos ali um movimento, né, de quase que separação, secessão, né, a partir de Santa Cruz de la Sierra, né, dos cruceños, depois de uma crise no Equador em 2010, né, o próprio Lula era presidente do Brasil à época e se posicionou de maneira contundente em defesa da democracia nesses casos críticos, né, e acho que é o papel dos grandes atores, né, o Brasil, os Estados Unidos, né, são grandes atores na região, né, e deles se espera sempre, né, a defesa imediata e inequívoca das franquias democráticas, né? E torçamos para que, de fato, né, isso ajude a desinflar esse movimento golpista, né, e que não vejamos a situação, né, piorar nos próximos momentos aí. Eu queria entender, professor, qual que é a atual situação do governo Arce em termos de apoio popular, porque a gente tem visto aí uma atuação bem presente, firme do ex-presidente Evo Morales nas redes sociais, sendo uma espécie de porta-voz das decisões. Inclusive, ele fez um tweet agora cobrando que o Zúñiga também seja levado às cortes, ou seja, levado à justiça por essa tentativa aí de golpe de Estado, etc. O Arce, ele tem uma vida política própria e apoio popular suficiente, ou ele é uma espécie de linha auxiliar muito ligado ao Evo Morales? Como é essa relação entre os dois? Esse ponto é fundamental, né? O Luiz Arce, ele não tem, evidentemente, a projeção política, a incidência e muito menos o carisma, né, que tem o Evo Morales, né? O Evo Morales comandou a Bolívia aí por um período de 13, quase 14 anos, né? Se tornou uma figura muito popular no país, fez uma reforma constitucional muito robusta, né? Ele transformou a Bolívia, isso é muito claro, e tem uma penetração, né, muito profunda no imaginário popular boliviano, né? Junto a camadas mais populares, né, ali na região de El Alto, né, no entorno da capital, de La Paz, né, onde há uma presença, né, indígena muito forte. É um cocaleiro, então tem uma influência também nesse segmento. O Luiz Arce não tem, evidentemente, esse tipo de projeção, mas ganhou espaço na vida política boliviana pelos vínculos, né, que teve sempre ao longo de sua vida, né, com o Evo Morales, né, e de alguma maneira foi escolhido uma espécie de sucessor do Morales, né, no momento em que o Morales, né, foi impedido de concorrer ali em 2019, né, e passado o período de transição do governo confuso e traumático das Aninianas, né, ele emergiu, né, claramente, né, como sucessor do Morales, liderando o partido, o Movimento ao Socialismo, né, o MAS. Mas vimos, né, que essa relação, né, de convergência e de sinergia entre os dois não perdurou. De alguma maneira, o Luiz Arce sentiu-se um pouco na sombra da influência do Evo Morales, tentou se descolar, né, um pouquinho do ex-presidente. Isso protagonizou embates e encontros, né, que só se agravaram entre os dois, né? E o Luiz Arce sentiu-se de alguma maneira ameaçado, né, com a possibilidade ou empenho, digamos assim, do Morales em concorrer às eleições no ano que vem. Então, o Luiz Arce é uma figura política bastante frágil, né, se a gente compara com o Evo Morales. Não tem os vínculos com a sociedade boliviana que tem o Evo Morales, né? E mesmo olhando para o parlamento boliviano, uma parte significativa dos legisladores, né, estão vinculados à linhagem do Evo Morales, quer dizer, como se houvesse, na verdade, uma disputa pelo controle do próprio, né, do movimento ao socialismo, né? E nessa disputa, evidentemente, né, apesar
né, do Luiz Arce ser o atual presidente, né, ser o presidente incumbente, né, não há a menor dúvida de que o Evo Morales leva vantagem, né, ele tem uma influência muito maior nos parlamentares legisladores bolivianos que fazem parte do MAS, né? Então, é uma figura política mais frágil, mais fraca, e por isso, inclusive, o Evo Morales entendeu que o Zúñiga, né, com, de alguma maneira, a conivência do governo Luiz Arce, né, estava, inclusive, planejando uma tentativa de assassinato, né? O Morales chegou a dizer isso, né? Só para apimentar um pouco mais a situação, né? Ele chegou a acusar o Zúñiga de liderar um complô para assassiná-lo, de alguma maneira, com a conivência do governo Luiz Arce. Então, não são pequenas as acusações do Morales contra o Arce, contra o governo do Arce, contra a própria figura do agora ex-comandante Juan José Zúñiga. Muito obrigada, professor Paulo Velasco, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O senhor trouxe um panorama muito valioso aqui para a gente, para o nosso ouvinte entender a quente o que está acontecendo. Já fica o convite para o senhor voltar, caso o assunto tenha desdobramentos. Muito boa noite. Perfeito. Boa noite aí. Agradeço sempre. Fico à disposição. Um abraço. Boa noite. Boa noite. É isso, Carol Muniz. A gente fez um programa hoje diferentão aqui a 3. Eu gostei. Volte sempre, Guilherme Muniz. Fica Muniz. Hashtag fica Muniz. Fica porque vai ter golpe, né? Golpe é uma coisa que sempre pode ter, então Espero sempre voltar fica com o convite para você voltar. Obrigado. A gente acabou nem falando da entrevista do presidente Lula ao UOL, mas o Igor Cardim vai voltar depois do Repórter CBN com a Carol, dando todos os detalhes do que o Lula falou, e amanhã, eventualmente, a gente convida, porque ele comenta, porque ele está falando todo dia também, vai ter coisa nova. Até amanhã, Carol Moran. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Tchau, Muniz. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Muniz.